encontradas em tempos em que cada pessoa emite a sua opinião, cada pessoa emite o seu parecer, outros compartilham as mais diferentes opiniões e muita gente já nem sabe mais em que ou em quem acreditar. E nós estamos aqui com toda a fé que temos na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. A fé verdadeira no Cristo verdadeiro. É por isso que estamos aqui. Porque sabemos que nenhum de nós, nenhum homem, pode alguma coisa de si mesmo. Mas somente Deus, que é criador de todas as coisas, que é sustentador, que enviou o seu Filho para nos salvar, é que pode todas as coisas. Aliás, Jesus Cristo, quando ressuscitou, que ele aparece aos discípulos, ele disse: é-me dado todo poder nos céus e também na terra. É muito triste que muitos de nós não têm compreendido o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito da vida, a verdadeira razão pela qual nós estamos aqui. E nesta noite nós vamos falar sobre as palavras de Jesus. Porque para nós o que faz sentido é o que Jesus disse. Até porque ele mesmo, na carta, ou melhor, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim a sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho, lá no capítulo 1 de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é a palavra de Deus encarnada. Então, quando Jesus Cristo fala, quando Jesus Cristo prega, quando Jesus Cristo se manifesta, é a palavra de Deus manifestada aos homens. E é sobre esta palavra que nós devemos viver. E nesta noite eu convido você a fazermos a leitura. Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abre no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 34, 35 e 36. Nós vamos ler nesse texto, juntos. Aqui está a palavra que Deus tem para o seu coração. Lucas 21, 34, 35 e 36. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto ele é parte do sermão profético pregado por Jesus. E ele diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, ou desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo. Repetindo, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Grave isto, hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do homem. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai, no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por esta palavra que acabamos de ler. Tenho certeza que a mensagem do Senhor é que liberta, que transforma, que regenera, que salva, que dá vida. Nós queremos nesta noite ouvir e ministrar a Tua palavra, para que a Tua palavra possa curar pessoas, libertar corações, levar pessoas ao verdadeiro arrependimento, levar pessoas à verdadeira compreensão de quem é o Senhor e de qual é o Teu propósito na vida da Tua igreja e de toda a humanidade. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, em tempos de pandemia, uma das palavras mais faladas nos últimos dias, em tempo de adversidade,
em tempo de perplexidade, em tempo de susto, de medo, em tempo de tristeza, de dor, de luto, de perdas, em tempo de aflição, nós estamos diante de um quadro extremamente desafiador para a humanidade. E aí nós ouvimos as mais diferentes opiniões e comentários acerca do momento que nós estamos vivendo. Há aqueles que acham que isto não é absolutamente nada e não significa nada. Portanto, não existe nenhuma razão para que os governos se preocupem tanto e tomem medidas talvez tão austéricas, tão rígidas. Há aqueles que estão apavorados e pensam que é o apocalipse, que é o fim do mundo, que tudo está acabando. Há aqueles que estão completamente indiferentes e alheios a uma e a outra coisa. Há aqueles que, na quarentena, aproveitam para fazer piada, para brincar dentro da sua casa, para relativizar tudo isso. Há aqueles que aproveitam para fazer piada com o casamento, com os filhos, piada com a sociedade, piada com os governantes, piada com a dor dos outros. Há os mais diferentes sentimentos num momento como esse. Somos brasileiros. O brasileiro é um povo alegre, espontâneo, mesmo em meio a tantas dificuldades que a gente enfrenta. Mas nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que foi trazido ao meu coração durante esses dias. Estamos completando aí uma semana de quarentena, de recolhimento, de reclusão doméstica, por força de decretos, mas muito mais por força da consciência e pela responsabilidade de colaborar não somente com os governos, na verdade, colaborar conosco, com as nossas famílias, com os nossos idosos, com todas as pessoas. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Qual é a lição que esta pandemia de coronavírus está deixando para o mundo? Qual é o aprendizado que nós vamos tirar dele? Essa pandemia vai passar, esse surto vai passar, esse susto também vai passar, vidas serão ceifadas, pessoas enfrentarão o luto e a dor, mas vai passar. Outros adoecerão e serão curados. Isso vai passar. Talvez demore 1 mês, 2, 3, não sabemos quanto tempo. Poderemos enfrentar grandes dificuldades na área econômica e financeira, fome, emprego, mas tudo isso passa também. Agora, é exatamente sobre isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. O que você, que está em casa agora me assistindo, e a sua família tem aprendido com isto. Aqui em Palmas, uma semana de reclusão doméstica, uma semana de quarentena, e as mais diferentes lições nós temos tirado. O texto que nós lemos aqui, ele faz parte do sermão profético pregado por Jesus, por interrogação dos discípulos dele, acerca do fim, acerca dos sinais, acerca da volta dele, Jesus. E ele prega um sermão extenso, mas que nos deixa aqui vários ensinamentos. Porém, eu gostaria de, nesse recorte bíblico, se é que podemos assim dizer, desses 3 versículos, extrair daqui as principais lições que Deus nos traz através desse texto. E eu quero chamar a sua atenção, porque nesse momento o Espírito de Deus vai levar essa palavra ao seu coração, aí dentro da sua casa, aí onde você está. O Espírito Santo vai falar com você. Coloque o seu coração na presença de Deus. Abra a sua mente para receber aquilo que Deus tem para você nesta noite, para receber a palavra que Deus tem para a sua vida. O texto que nós lemos, ele começa trazendo uma exortação, um alerta da parte de Jesus Cristo. Ele está dizendo, olhai por vós, ou seja, tem cuidado de vocês mesmos. E outra versão bíblica diz isso. É necessário ter cuidado da sua vida. E é interessante como a gente tem vivenciado tantas contradições. Mas eu quero deixar uma mensagem para você, irmão, para você, amigo, que talvez não compreenda, que tem ouvido diferentes discursos por parte das autoridades. A minha recomendação neste momento é: siga a orientação das autoridades. Obedeça. Fique em casa. O texto está dizendo, tem cuidado de você mesmo. Olhai por vocês, olhai por vós. Tem cuidado. Mas mais importante
do que ter cuidado da saúde física é ter cuidado da saúde espiritual. E esta é a essência da palavra que nós queremos deixar para você nesta noite. Tem cuidado da sua vida espiritual. O texto aborda 3 assuntos específicos. Jesus está falando acerca de 3 cuidados que a gente precisa ter. E depois algumas lições acerca desse cuidado. Ele diz, olhem por vocês. Ele diz, não aconteça que, primeiro, os vossos corações se carreguem de glutonaria. A primeira exortação que Jesus traz aos discípulos é isto. Vocês precisam vigiar e ter cuidado da vida espiritual de vocês, para que os vossos corações não sejam carregados de glutonaria. Quantas pessoas, cristãs até, num momento como esse, podendo aproveitar para estar na sua casa e compreender a dimensão do problema, colocar sua família em oração, levantar um altar do Senhor, ler a palavra com seus filhos, ler a Bíblia para as crianças, para os adolescentes, ler a palavra, ler isso aqui que Jesus falou, ele diz, tenham cuidado para que os corações de vocês não carreguem de glutonaria. A propósito, quantos quilos você já ganhou nessa quarentena? Muitas pessoas estão ficando obesas, de assistir filme, de comer sanduíche, de comer pipoca, de comer o estoque que ele tem na sua casa. Mas Jesus Cristo está nos alertando que quando a gente visse todas essas coisas acontecer, que coisas? Guerra, rumores de guerra, praga, peste em todos os lugares. Foi Jesus que disse, irmãos, que isso aconteceria. Foi Jesus que disse que isso aconteceria. Ele diz, olhais, não vos assusteis. Portanto, você não deve estar assombrado, assustado, porque você tem a Bíblia e a palavra de Deus nos ensina isso, que isto aconteceria, está profetizado, vai acontecer. O problema não é acontecer ou não. Você não tem controle sobre esse vírus para detê-lo. Muitas pessoas têm falado muita coisa, muitas pessoas têm se comportado das mais diferentes maneiras. Cuidado com o tipo de oração e decreto que você faz, dizendo que Deus mandou quando Deus não mandou, porque Jesus disse que isso seria necessário que acontecesse. Não seria o fim, seria um princípio de dores. Ele falou isso há 2000 anos atrás e na medida que o tempo passou, essas coisas vêm se intensificando a cada dia. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Qual é o meu e o seu papel diante de uma pandemia dessa? Do ponto de vista da cidadania terrena, ser responsável com aquilo que preconiza o Ministério da Saúde, as autoridades de saúde e as autoridades constituídas. E do ponto de vista espiritual, cuidar da vida espiritual. E por que tem muitas pessoas que estão aquarteladas na sua casa e continuam levando uma vida vã? Uma vida leviana. Quantas pessoas num momento como esse, ao invés de aproveitar, tem a Bíblia na sua casa, tem aí as redes sociais com a palavra de Deus que você pode acessar, mas está aproveitando para fazer outras coisas. Quantas piadas de mau gosto a gente tem ouvido sobre casamento, sobre marido e mulher, sobre relacionamento com filhos, quanta bobagem a gente tem visto e ouvido pelas redes sociais, quanta bobagem compartilhada nesse tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção. Algumas lições Deus nos traz acerca desse tempo. Esta é uma lição que parou o mundo para que a gente possa aprender algo. E eu quero deixar para você essas lições. Jesus nos fala de 3 coisas. Glutonaria. O que é glutonaria? A comilança desenfreada. Pessoas que só pensam no ventre. Pessoas que só pensam no alimento carnal. Pessoas que só pensam em satisfazer os seus desejos. Pessoas que estão preocupadas apenas com isso aqui. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pessoas que estão preocupadas apenas com o alimento. Uma corrida desenfreada de alguns ao supermercado, com medo de passar fome, com medo de ficar sem comida. Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento, irmãos. Esta quarentena é para você ficar em casa e buscar o pão espiritual. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, aproveite esse tempo. Passaram-se 7 dias, temos mais alguns dias pela frente. Não sei como você se comportou até hoje. Não sei o que você fez da sua vida até agora. Mas a palavra que tenho para você nesta noite é essa. Desperta
Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glutonaria, consumo desenfreado. Mas o consumo não é só de comida, não. Quantas pessoas já consumiram milhares de piadas durante esses dias? Quantas palavras torpes, quantas bobagens foram compartilhadas? Nós estamos conectados, amados irmãos, pelas redes sociais. Nós podemos encher o mundo com a verdade, com a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de encher o mundo com a palavra de Deus, de encher a mente dos seus parentes, dos seus amigos, com a mensagem de fé, com a mensagem de arrependimento. Em segundo lugar, a Bíblia diz, Jesus falando aqui, cuidado com a embriaguez. O que isso significa? Pessoas que não conseguem ficar sem entretenimento. Tem pessoas que estão apavoradas dentro de casa porque não conseguem ficar sem divertimento, sem cinema, sem algum filme, sem ouvir uma piada, não consegue ficar sem tomar a sua bebida alcoólica, não consegue ter algum artifício para se alegrar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É tempo. Deus está chamando este mundo de arrependimento. Deus está falando através dessa praga, dessa pestilência. Em meio a todo esse... A palavra de Deus está presa. A palavra de Deus está correndo o planeta. Então, pagador de quê nesse momento? Esta é a mensagem. E Jesus está dizendo, não seja carnal, não seja libertino. Pessoas vazias. Jesus está dizendo que muitas pessoas iriam se embriagar. E por que as pessoas buscam alegria na bebida alcoólica e em outras fontes de prazer e entretenimento? Por causa do vazio que tem dentro da sua alma. E eu quero agora entrar na sua casa com a palavra de Deus juntamente com você. Deus conhece você. Deus conhece a sua casa. Deus conhece a sua família. Hoje mesmo você pode ser alcançado por uma visitação do Espírito Santo, por um milagre de Deus na sua casa. Deus quer marcar a sua vida e da sua família nesse tempo. Deus quer mudar as nossas histórias. Deus quer mudar. A gente não é possibilidade. Deus tem extraordinária que Deus está nos dando para anunciar a sua palavra. Eu vejo esta pandemia como uma oportunidade de ouro que Deus está nos dando para experimentarmos o grande avivamento pelo qual nós temos orado. E é interessante que às vezes a gente ora por avivamento, mas acha que o avivamento vem com a gente sentado numa sala de cinema com um saco de pipoca na mão. Deus está nos chamando ao arrependimento, irmãos. E aí Jesus está dizendo, terceiro ponto, ele diz, cuidado com a ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é pecado. Precisamos nos arrepender da ansiedade, precisamos nos arrepender da carnalidade, do consumo desenfreado, precisamos nos arrepender da embriaguez, que é o divertimento exagerado, a necessidade de entretenimento. Por que a maioria de nós consegue passar 2 horas, 3, 4, 5, de frente a uma televisão, a uma rede social, vendo um monte de bobagem, e não consegue passar 1 hora lendo a palavra de Deus, compartilhando com a sua família? E a minha pergunta é, como é que você tem gastado o seu tempo nesse período de quarentena? O que você fez dessas 168 horas que já passaram? Elas não voltam. Ainda temos tempo pela frente. A palavra de Deus para você e para mim nesta noite é esta. Livre-se da glutonaria, da embriaguez e da ansiedade. A ansiedade fala dos cuidados da vida. É fato que como cidadão, como pai de família, todos nós temos que nos preocupar com o cenário econômico, com o possível desemprego, com as tragédias que se avizinham por causa de toda essa necessidade de mudança de estrutura, de decretos governamentais para parar o país. Diante de tudo isso, poderemos sofrer várias consequências econômico-financeiras e outras mais. Mas o meu papel aqui, como profeta de Deus, como porta-voz de Deus, como pregador do Evangelho, é dizer a você, o que você está fazendo da sua vida espiritual? O que você está fazendo da sua vida espiritual? Jesus aqui, a recomendação que ele nos dá é essa. E no versículo 35 ele diz, porque virá
como um laço sobre todos os que habitam na terra. Essas coisas viriam antes da vinda do Filho do Homem. E aí no versículo 36, ele recomenda, dizendo: vigiai em todo o tempo. Eu convido você a ir na sua casa, com a sua família, repetir comigo esta frase. Diga comigo: vigiai em todo o tempo. Mais uma vez, vigiai em todo o tempo. E por que Jesus manda vigiar? Ele diz vigiai e orai. Interessante que, né, nessa versão ele usa no gerúndio, vigiai, pois em todo o tempo orando. Quer dizer, eu não posso parar de orar e eu preciso vigiar. Vigiar e orar, vigiar. Eu preciso fazer isto continuamente, é o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque senão não terei discernimento das coisas que vão acontecer. E é o que muitas pessoas têm feito. Ao invés de vigiar, estão emitindo opinião, emitindo conceitos, emitindo palavras, questionando, sem necessariamente entender o que Deus quer de nós nesse momento. E eu quero deixar aqui para você algumas lições que a Bíblia Sagrada nos deixa. Por que o mundo está vivendo o que está vivendo? Interessante que Jesus fala no mesmo livro de Lucas, no capítulo 17, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que eles faziam nos dias que antecederam o dilúvio? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E Jesus falando: assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. O que eles faziam? Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e se bebiam aqui, se embriagavam, procuravam diversão, procuravam a distração, casavam, davam em casamento, trabalhavam, compravam e vendiam coisas lícitas, normais de uma sociedade comum. Mas Deus está falando com a igreja dele e falando com a sociedade, falando com o mundo, através desse apagão social que nós estamos tendo. Por que o coronavírus está assustando tanto o mundo? É um sinal bíblico. É um despertar de Deus para a humanidade. Deus está nos chamando ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de mentalidade. A igreja do Senhor precisa entender algumas coisas diante dessa situação. Você não controla isso. Então controle a sua língua. Controle o que você vai falar. Controle o seu tempo diante de Deus, aí dentro da sua casa. Aproveite para viver com a sua família as experiências mais extraordinárias que Deus está nos permitindo viver. Aproveite. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 2, melhor, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos chama ao arrependimento nesta noite. Deus nos chama à renúncia. Deus nos chama à vigilância. Deus nos chama a um posicionamento. Deus está nos chamando a nos preparar para aquilo que está acontecendo aí fora. Existe uma missão que eu e você, como igreja de Cristo, precisamos cumprir na terra. Você, meu amigo que me assiste, que não tem ainda uma aliança verdadeira com Cristo, eu te convido a fazer esta aliança. Tudo isso que está acontecendo nos manda uma mensagem. E a mensagem que eu entendi é que eu preciso me arrepender. É que a minha casa precisa se humilhar diante de Deus. É que a minha família precisa se prostrar diante do Senhor. É que a minha família precisa buscar a face do Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero deixar para você estas 5 lições aqui, para a gente terminar esta palavra. Por que a prevenção a esse vírus é o recolhimento familiar? No capítulo 2 de Apocalipse, Deus, Jesus Cristo, manda uma mensagem a um pastor e a uma igreja, a igreja de Éfeso. E ele diz assim: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. A família é o primeiro ambiente de adoração, é a primeira igreja das nossas vidas. E eu quero, nesse momento, convidar você a, junto com a sua família, receber esta palavra, esta oração intercessória
receber a bênção de Deus aí aonde você está. Deus está chamando você, a sua família, a voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É o amor verdadeiro, é o amor de Deus. Eu quero convidar você neste momento, na sua casa onde você está, a dobrar os seus joelhos. Você vai dobrar os joelhos aí. E você vai orar pedindo perdão a Deus. Vai orar pela sua casa, pela sua família. Vai orar pelas nossas autoridades constituídas. Vai orar pela nação. Nós temos uma responsabilidade com a cidade, com o Estado, com a nação. E vamos pedir perdão a Deus por causa do pecado, por causa do endurecimento. Que nos próximos dias de quarentena, irmãos, nós possamos experimentar um verdadeiro avivamento, um verdadeiro quebrantamento. Deus vai mudar a história da igreja na terra. Deus está mudando a história do seu povo. Deus está chamando a igreja a um momento de separação. Por isso a minha mensagem é: fique em casa. Tem pessoas que estão ficando dentro da casa, mas não estão em casa. Não estão em família. Não é só fique com a família, é fique em família. Viva o que uma família precisa viver. É o que eu te convido para fazer nesta hora. De joelhos dobrados aonde você está. Nós vamos clamar ao Senhor. Depois estaremos tendo mais um louvor aqui e eu volto no final para a bênção apostólica, para a bênção final. Eu quero orar com você neste momento. Você vai clamar com a sua família. É tempo de arrependimento e quebrantamento. É tempo de renúncia. É tempo de vigilância. É tempo de posicionamento diante de Deus. É tempo de preparação. Sua vida, sua família, depois dessa quarentena, nunca mais poderá ser a mesma, pelo amor de Deus. Algo muito extraordinário de Deus precisa acontecer nas nossas vidas. E como igreja, nós queremos clamar neste momento. Bendito Deus e eterno Pai. No nome de Jesus Cristo. As pessoas estão ajoelhadas, aqueles que podem. Os que não podem estão aí de pé ou sentados no sofá da sua casa. E eu peço nesse momento, Espírito de Deus, que essa palavra que foi ministrada aqui possa produzir fruto na vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada filha, crianças, jovens e adolescentes, homens e mulheres, que experimente o verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento espiritual. Que nossas vidas nunca mais sejam as mesmas, ó Pai, mas que a gente compreenda o valor da família, mas muito mais o valor de uma família que vive propósito. O Senhor tem uma missão para a tua igreja na terra, que a gente possa cumprir com esta missão. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque nós não temos cumprido com a grande comissão do ir de pregar a toda a criatura. Nós temos sido indiferentes à dor daqueles que têm sofrido, ó Pai. Quantas pessoas estão com o pé em direção ao abismo, e às vezes somos indiferentes a isto. Eu quero orar por cada família que está lá na sua casa agora, aqueles que estão sofrendo uma enfermidade, que o Senhor venha curá-los agora, Pai. Eu tenho certeza que esse tempo será um tempo de milagres, que vidas experimentem a revelação do Senhor, que vidas possam experimentar o batismo com o Espírito Santo, ó Pai. Eu sei que o Senhor pode agora batizar com o teu Espírito vidas que estão nas suas casas ajoelhadas agora, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor possa manifestar em cada casa. Que o Senhor venha trazer um batismo de arrependimento, ó Pai. Um batismo de conversão verdadeira, de conversão genuína. Que a glória do Senhor se manifeste, meu Deus, neste culto, em cada vida, em cada casa e em cada família. Glórias a Deus. Que o teu Espírito gere arrependimento, ó Deus. Que o teu Espírito gere quebrantamento, ó Pai. Que o teu Espírito gere mudança de mentalidade. Que o teu Espírito gere renovação. Que nossa cidade seja abençoada. Que as autoridades sejam abençoadas, ó Pai. Que toda disputa política caia por terra. Mas que as autoridades se dobrem de joelhos diante do Senhor em arrependimento desta nação, ó Pai. Que todos nós possamos entender que há um Deus que governa, que há um Cristo que tem todo o poder, que há um Deus que controla o mundo e que por vezes permite situações como essa, para que a gente se humilhe e se arrependa e para que uma mudança aconteça na sociedade e na tua igreja. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, que nossas vidas sejam mudadas, que nossas vidas sejam transformadas, que nossas vidas, ó Pai, sejam quebrantadas. Perdoa-nos, Senhor. Passa o teu bálsamo agora em cada lar, em cada família, em cada vida. Ah, Jesus, com a tua presença gloriosa. Aqui, irmãos, mesmo sem estar com a igreja repleta de pessoas, na solidão desta pregação, eu posso sentir a glória de Deus aqui dentro desse templo. Eu posso sentir a graça de Deus nos envolvendo aqui. O favor de Deus, a presença do Espírito Santo. Sinta ela aí na sua casa, na sua família. Sinta a presença de Deus aí. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família. Um tempo novo de Deus se avizinha sobre nós. Um tempo de glória. Você terá experiências espirituais como nunca teve. Você viverá um novo de Deus para a sua vida. Tem vinho novo de Deus para a sua casa. Tem coisas novas de Deus para você. Então somente humilhe e se arrependa, que o Espírito de Deus é o mesmo e Ele vai continuar nos abençoando.